Olá, eu sou a doutora Helena Duarte e hoje vamos falar sobre algo que tenho observado ao longo de anos trabalhando com mulheres incríveis. O poder transformador do silêncio estratégico. Não estou falando de silenciar sua voz ou diminuir sua presença. Estou falando daquelas mulheres que escolhem crescer discretamente, que investem em si mesmas longe dos holofotes e que um dia simplesmente aparecem transformadas, deixando todos ao redor impressionados. Você já percebeu como algumas mulheres parecem surgir do nada com uma versão completamente renovada de si mesmas? Uma nova carreira brilhante, um negócio próspero, uma transformação pessoal profunda, uma confiança inabalável. E quando perguntamos como isso aconteceu, a resposta muitas vezes é simples. Eu estava trabalhando nisso há um tempo. Só não falava sobre isso. Existe uma sabedoria ancestral na nossa era de redes sociais e exposição constante, onde somos incentivadas a documentar cada passo da nossa jornada. Essas mulheres escolhem um caminho diferente. Elas entendem que nem todo processo precisa ser público, que nem toda transformação precisa de plateia, e há uma razão psicológica profunda para isso funcionar tão bem. Quando você anuncia seus planos e sonhos prematuramente, algo interessante acontece no seu. Estudos mostram que, ao compartilhar suas metas, você recebe uma gratificação social imediata. As pessoas elogiam, apoiam, incentivam, e seu cérebro interpreta isso como se você já tivesse alcançado parte daquele objetivo. Essa satisfação prematura pode, ironicamente, diminuir sua motivação para realmente fazer o trabalho duro necessário. As mulheres que crescem em silêncio entendem isso intuitivamente. Elas guardam seus sonhos como sementes preciosas, protegendo-os da opinião alheia, das dúvidas externas, dos palpites não solicitados. Elas criam um espaço sagrado onde podem errar, aprender, ajustar o caminho, sem o peso do julgamento ou das expectativas. Pense comigo, quantas vezes você compartilhou um objetivo e depois se sentiu pressionada a justificar cada decisão? Quantas vezes ouviu, você tem certeza, isso é muito arriscado, será que vai dar certo? Essas vozes externas, mesmo quando bem-intencionadas, podem criar ruído interno, podem fazer você questionar sua intuição, duvidar do seu caminho, perder o. Agora pare um momento e reflita. Você já passou por uma transformação silenciosa? Aquele período em que você estava se reconstruindo, se fortalecendo e ninguém sabia? Ou talvez você conheça alguém assim? Deixe nos comentários sua experiência. Sua história pode inspirar outra mulher que está nesse processo agora mesmo. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, compartilhe com aquela amiga que precisa ouvir isso hoje. Mas o silêncio estratégico não é sobre se esconder ou ter vergonha dos seus sonhos. É sobre proteção energética e foco. É sobre entender que seu tempo e energia são recursos limitados e que você precisa direcioná-los para onde realmente importa, para a ação, para o aprendizado, para o crescimento real. Quando você está constantemente explicando seus planos, justificando suas escolhas, defendendo suas decisões, você gasta uma energia preciosa que poderia estar sendo investida em execução. É como tentar encher um balde furado. Você coloca água, mas ela escoa pelos lados. O silêncio fecha esses buracos. Ele contém sua energia, permitindo que ela se acumule e se transforme em momentum real. Vejo isso constantemente no meu consultório. Mulheres que tentaram fazer mudanças importantes enquanto compartilhavam cada detalhe com amigos, família, redes sociais e que se sentiram exaustas antes mesmo de começar de. E outras que escolheram um caminho mais reservado, que trabalharam em silêncio seus objetivos e que depois emergiram com resultados concretos. A diferença não está na capacidade delas, está na forma como gerenciaram sua energia e atenção. Está na compreensão de que crescimento real muitas vezes acontece na intimidade, no privado, longe dos olhos curiosos do mundo. E aqui vai uma verdade que pode incomodar.
Nem todo mundo vai torcer pelo seu sucesso. Isso não é cinismo, é realismo psicológico. Algumas pessoas, mesmo que inconscientemente, se sentem ameaçadas pelo seu crescimento. Outras projetam suas próprias inseguranças e limitações em você. E algumas simplesmente não têm a visão para enxergar o que você está construindo. Quando você cresce em silêncio, você se protege dessas energias. Você não precisa lidar com inveja disfarçada de preocupação, com descrença mascarada de realismo, com sabotagem emocional travestida de. Você simplesmente faz o trabalho e deixa os resultados falarem por você. Mas atenção, existe uma linha tênue aqui. Não estou falando de isolamento total ou de rejeitar todo o apoio. Ter um círculo pequeno e confiável de pessoas que realmente acreditam em você, que respeitam sua jornada, que oferecem suporte genuíno. Isso é valioso e necessário. O que estou dizendo é que esse círculo não precisa ser grande, qualidade sobre quantidade. Você já notou como as mulheres mais bem-sucedidas que conhece raramente estão postando cada detalhe de suas estratégias? Elas podem compartilhar resultados, podem inspirar, podem ensinar depois que consolidaram algo. Mas durante o processo, durante a construção, elas estão focadas, presentes, trabalhando. E aqui está outro insight importante. Crescer em silêncio permite que você fale em privado. E falhar em privado é um. Você pode tentar, errar, ajustar, tentar novamente, sem a humilhação pública, sem ter que dar satisfação, sem carregar o peso de decepcionar expectativas alheias. Isso cria um ambiente psicológico muito mais saudável para a experimentação e. Agora me conte, como você lida com suas metas e sonhos? Você sente vontade de compartilhar tudo ou prefere guardar para si até ter resultados? Não existe resposta certa ou errada, mas entender seu próprio padrão pode te ajudar a crescer de forma mais consciente. Deixe sua reflexão nos comentários e vamos criar essa troca rica de experiências. E não esqueça de compartilhar este vídeo com aquela mulher que está em processo de transformação. Vamos falar agora sobre algo que observo muito: a pressão social para sermos transparentes o tempo todo. Vivemos numa cultura que valoriza a exposição, a vulnerabilidade pública, o compartilhamento constante. E sim, existe valor nisso em contextos apropriados. Mas nem tudo precisa ser público. Nem toda jornada precisa de testemunhas. Algumas das transformações mais profundas que uma mulher pode passar são íntimas, pessoais e merecem ser vividas com privacidade. Curar traumas, reconstruir autoestima, desenvolver novas habilidades, fortalecer sua identidade. Essas são jornadas que exigem um espaço interno seguro. E quando você constantemente externa esse processo, você pode estar, sem perceber, interrompendo o trabalho profundo que precisa acontecer dentro de você. Pense na metáfora da borboleta. Ela não anuncia que está se transformando dentro do casulo. Ela não pede opinião sobre como deveria ser suas asas. Ela simplesmente passa pelo processo, em silêncio, protegida. E quando emerge, ela voa. Seus resultados falam por ela. Sua transformação é evidente. Ela não precisa explicar. Ela simplesmente é. E algo mágico acontece quando você para de falar e começa a fazer de verdade. Você desenvolve uma relação mais honesta consigo mesma, sem a performance para os outros, sem a necessidade de parecer inspiradora ou motivada o tempo todo. Você pode simplesmente ser humana. Pode ter dias ruins, sem culpa. Pode mudar de ideias sem parecer inconsistente. Pode ir no seu próprio ritmo, sem pressão. Isso cria uma autenticidade profunda. Você não está vivendo para a história que vai contar depois. Você está simplesmente vivendo, crescendo, evoluindo. E quando finalmente você compartilha seus resultados, eles vêm de um lugar de solidez, não de necessidade de validação. Agora, um ponto crucial: crescer em silêncio também desenvolve sua resiliência interna. Quando você não tem uma audiência te aplaudindo a cada pequeno passo, você precisa encontrar
motivação dentro de si mesma. Você precisa acreditar em você, mesmo quando ninguém mais está olhando, e essa é a forma mais poderosa de autoconfiança que existe. É fácil ser motivada quando todo mundo está te elogiando. O desafio real é continuar quando ninguém está vendo, quando ninguém sabe do seu esforço, quando você é a única testemunha da sua dedicação. Mas é exatamente esse tipo de trabalho invisível que constrói caráter verdadeiro e resultados duradouros. As mulheres que dominam essa arte entendem que o reconhecimento virá, mas ele não pode ser o combustível principal. O combustível precisa vir de dentro da sua visão, dos seus valores, do seu compromisso com o seu próprio crescimento. E quando você alimenta esse fogo interno, ele queima constante, independente do vento externo. Outra coisa fascinante sobre o silêncio estratégico é que ele te permite ser surpreendente. Num mundo onde as pessoas compartilham tudo, ser imprevisível é um superpoder. Quando você surge com uma nova conquista, uma nova versão de si mesma, um novo nível alcançado, o impacto é muito maior. As pessoas não tiveram tempo de se acostumar com a ideia de normalizar sua transformação, elas te veem antes e depois, e o contraste é impressionante. Isso não é sobre ego ou querer impressionar ninguém. É sobre o poder natural que existe em fazer o impossível parecer possível e mostrar através do exemplo que mudança real acontece, que crescimento é viável, que transformação não é apenas um discurso bonito, mas uma realidade alcançável. E, sabe o que mais? Quando você faz isso, você inspira muito mais do que quando apenas fala sobre fazer. Ações sempre falarão mais alto que palavras. Uma mulher que aparece transformada, que alcançou o que disse que ia alcançar, que virou o jogo em silêncio, ela se torna uma prova viva de que é possível. E isso é muito mais poderoso do que 1000 posts motivacionais. Então, minha querida, se você está nesse momento agora, se está trabalhando em algo importante, se está se reconstruindo, se está crescendo em silêncio, saiba que você está no caminho certo. Continue, proteja sua energia, guarde seus sonhos. Trabalhe com disciplina. E quando for a hora certa, seus resultados vão falar por você. E lembre-se, você não deve satisfação dos seus processos para ninguém. Seu crescimento é seu, sua jornada é sua, seu tempo é seu. Respeite isso. Honre isso e permita-se crescer no ritmo e da forma que faz sentido para você, não para a expectativa alheia. As mulheres que realmente transformam suas vidas entendem que o trabalho mais importante acontece longe dos holofotes, na disciplina diária, que ninguém vê, nas escolhas difíceis que ninguém aplaude, na persistência silenciosa que ninguém testemunha. E é exatamente esse trabalho invisível que produz resultados visíveis e duradouros. Se esta mensagem tocou o seu coração, se você é uma dessas mulheres que está crescendo em silêncio, ou se conhece alguém que está, faça parte dessa comunidade que está despertando para uma nova forma de viver. Inscreva-se no canal Despertar Ela e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo que vai te ajudar nessa jornada de autoconhecimento e transformação. Estamos construindo uma comunidade de mulheres conscientes, fortes e autênticas. E seu lugar está guardado aqui. Juntas, estamos redescobrindo o poder do feminino em sua forma mais genuína e poderosa. Eu sou a doutora Helena Duarte e te encontro no próximo vídeo. Continue crescendo, continue brilhando no seu tempo e do seu jeito. Um abraço.